Bom, pessoal, então estamos aqui de novo com o Celso, eu sou o Rodrigo, e a gente vai bater um papo hoje sobre uma coisinha bem peculiar do trânsito e extremamente irritante. A buzina. Então o tema do programa é mais ou menos assim, buzinar funciona? Adianta para alguma coisa meter a mão na buzina? Olha, normalmente se você buzinar na frente do hospital, adianta é bem eficiente para você tomar uma multa. E justo. E com essa pequena historinha eu queria que as pessoas acompanhassem o seguinte raciocínio. Bom, é proibido e daí se eu fizer eu tomo a multa. Não exatamente. Sabe por quê, Rodrigo? Que uma coisa é você descumprir uma regra. Outra coisa é haver a autuação. Claro. Quer dizer, se não tiver um agente de trânsito ali, ou algum equipamento eletrônico, hoje em dia isso está muito comum, né? Mas não para buzina, né? Não, para isso não. Aí é que tá. Né? Nesse caso, não tem um microfone lá. É comum, por exemplo, num cruzamento com semáforo, tem a câmera e tem os detectores no chão. Sim. Não é infravermelho, não tem nada. Não detectores no chão. Isso aí. Dá uma boa eficiência, uma boa confiabilidade nos resultados. E se você furar o sinal vermelho, a câmera fotografa e pronto. E daí aquilo ali está normatizado, então é uma prova. Beleza. Mas no caso de buzinar em local proibido, não. Não é para você fazer isso, hein? Porque quando você tiver dodói no hospital internado, né, você vai se incomodar com buzinadas lá. Bom, a resposta, Rodrigo, para a tua pergunta poderia ser assim, buzinar não adianta nada, cara. Pois é só, talvez buzinar assim, desestressei, né, porque eu dei aquela buzinada. Entretanto, há uma condição, sabe que no trânsito tem, o trânsito, vamos lá, o trânsito é um jogo, sim. Nós todos somos jogadores, esse jogo tem regras, que são as leis de trânsito. Mas, como todo jogo, tem tática. Sabe tática de jogo? Né? Quando você vai jogar truco e pisca, assim? Então, qualquer esporte que você imaginou aí, vôlei, futebol, por que tem o técnico, né? E tem toda uma estratégia? Por que alguns técnicos conseguem extrair do time e outros não? Por causa do que se chama tática de jogo. Eu estou simplificando, claro, isso é muito mais complexo, mas enfim. Existe uma tática para esse jogo, que é o trânsito? Sim, chama-se direção defensiva ou comportamento defensivo. Ou educação. Ou educação. Existe nesse conhecimento em torno de como jogar bem jogado o jogo do trânsito uma série de pequenos procedimentos que não são exatamente regulados pelas regras, mas que é de bom tom fazer, é de bom senso fazer e é inteligente fazer. Então, a buzina, por incrível que pareça, tem esses momentos de glória. Utilidade no trânsito, né? Por exemplo, nós estamos numa via que tem 2 ou 3 pistas avançando, eu estou no meu carango aqui e o Rodrigo está no dele ali. E eu percebo que ele quer mudar de pista. Por algum motivo, ele vai estacionar no lado direito, ele vai converter lá na frente. E ele começa a abrir, mas ele não me viu. Porque um outro problema que talvez o Rodrigo tenha, como muitas pessoas, não ajustou os espelhos adequadamente, não criou o hábito de olhar para... Ou está distraído e pronto. Está distraído e pronto. Nesse caso, uma buzinadinha que eu dê e que ele perceba é uma buzinada salvadora. A gente não vai bater o carro. É um instrumento de segurança, né? É uma ação de segurança. Idem para eu estou dirigindo e o Rodrigo vai atravessar a rua e ele não me viu. Essa buzinada pode salvar a vida dele. Sim, sim. Né? E pode não me colocar numa posição que eu não quero para mim, que é um dia atropelar alguém. Né? Se atropelar alguém, matar alguém, independente se você tem culpa ou não, ninguém né? isso. Pô, é um troço horroroso, né? E ainda tem uma outra... às vezes acontece e muitas... Porque uma coisa também para as pessoas pensarem. Sabe aquele cara que atropelou e matou alguém? Será que esse cara saiu de casa com o propósito de fazer isso? Provavelmente não. Né? Talvez você que esteja nos assistindo já passou por uma situação como essa. Bom, eu não queria bater no carro de outra pessoa, mas eu bati porque eu me distraí, porque eu não entendi a sinalização. Ou porque a outra pessoa errou. Ou porque outra pessoa errou, ou porque eu fui me defender de um acidente ainda mais grave e aí foi o mínimo que eu consegui foi bater no carro do Rodrigo que estava estacionado. Ele ficou furioso. Mas foi um mal menor. Essas coisas acontecem todo dia no trânsito. O trânsito tem esse lado pernicioso, né? Ele é um jogo de contato, cujo maior objetivo é você não encostar em ninguém. Não é fácil. Né? Pois isso quando as pessoas não são atropeladas, alguma coisa assim, né? E tem uma outra buzinada que eu acho bacana, que é aquela buzinada pra você dar um tchau pra alguém também. Tchauzinho. Isso também é legal, né? Você tá ali bacana, dirigindo, o cara te dá a frente, você dá pam, pam, obrigado. Não é agradável isso, né? Fala, pô, eu tô fazendo a minha parte, o cara tá me cumprimentando. Pode ser agradável. Veja só.
Eu uso muito táxi, especialmente quando eu tenho que ir de Uber modernamente. Mentira, eu não sou usuário do Uber. Aqui em Curitiba, aliás, nós estamos falando aqui de Curitiba, está nessa coisa. Começou semana passada. Né? Mas ainda não está regulamentado, enfim. Mas, enfim, o serviço de você chamar alguém, né, táxi, Uber, enfim, quando eu vou para o aeroporto, quando tenho que viajar, normalmente é bem cedo, né? Então, eu não quero que o motorista de táxi, quando chegar na frente da minha casa, buzine. Ah, sim. É verdade. E eles têm esse péssimo hábito. Bom, eu cheguei a trocar da operadora de táxi por causa disso. Eu digo, escute, dá para você me garantir que o camarada vai chegar aqui de manhã e não vai? Eu tenho mulher, eu tenho vizinhos, eles não querem acordar. Coisa chata, né? Nesse caso eu acho muito chato. Quando eu era criança, minha avó buzinava desde a esquina para dizer que estava chegando. Na esquina, era uma desgraça. Mas ela também nunca passou a terceira no carro. O carro dela só ia primeira e segunda. Você sabe quando eu cheguei aqui em Curitiba, isso já fazem 18 anos, mais 19, 20, vai fazer 20 anos, caramba. Estamos velhos, né, cara? Eu cheguei aqui muito encantado com a cidade, já tinha passado por aqui, mas morar é sempre outra história, né? Conhecia Porto Alegre, Cuiabá, onde eu também morei, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e eu fiquei encantado na época, encantado. Esse encantamento, na verdade, diminuiu, mas não terminou. Com o trânsito de Curitiba. E eu lembro que era piada aqui entre os curitibanos, eu não lembro bem do contexto, mas era algo do tipo assim, que saiu no jornal, na Gazeta do Povo, que é o jornal daqui, que fulano buzinou na esquina. Que isso seria matéria de jornal, destaque em primeira página, porque não era comum. Porque aqui, hoje em dia, não está mais não tá assim, tão legal assim. Mas essa coisa de buzinar sem parar, como a gente na internet, você vê muitos vídeos na Índia, né, na Itália. Paquistão, na Itália, tem muito uso de buzina, isso só estressa. Não adianta para nada. Não adianta. Então, assim, buzine, confira, né? Buzina é um item importante, tem que estar funcionando no seu carro, na sua moto, enfim. Mas faça isso quando realmente for útil. Ou quando você vai bater em alguém, ou para evitar alguma coisa. Chamar atenção. Ou quando você vai dar um tchau para a pessoa. Pois é, mas dar um tchau também pode ser chato, né? Né? Eu acho. Né? Tá sendo a tua casa. Ah, é verdade. Bibi. Não, pensando bem, esqueça a segunda parte. Os vizinhos ficam... Só quando você for bater em alguém mesmo. Vamos economizar a buzina. Dá um tchau, levanta assim, tchau. Melhor, né? Abre a janela e tal. Sei lá, a buzina tá lá, pode ser, não existe uma penalidade por você usar a buzina, a não ser nesses casos, né? Onde tem a legislação, a placa, a regulamentação, dizendo que é proibido. Mas é uma questão de educação, de bom senso, de gentileza. Pois é. Talvez a gentileza esteja em dar um tchauzinho, mas assim, a gente tem que valorizar essas coisas, né? Porque sabe criança ou pessoa ranzinza que está sempre reclamando, se um dia, ou mentiroso, né? Se um dia for verdade ou tiver um motivo real, talvez não seja atendido, porque já criou um desgaste, né? Então, a buzina, aqui em Curitiba, eu diria assim, ainda é relativamente raro. Quando eu ouço uma buzina no trânsito... Eu também me assusto. Né? A gente se liga porque... E várias as vezes que eu ouvi buzina, foi uma batida. Ainda bem que é assim, né? Sim, eu ouvi a buzina, você olha para trás e já vê o pneu cantando e às vezes não bate. Às vezes bate, na maioria das vezes. É que quando o som da buzina é prenúncio de um acidente que vai acontecer numa fração de segundo seguinte, também essa buzinada não adiantou nada, né? Mas foi como um grito. Mas tentou, né? Já foi, mas tentou. Tentou, vale algum esforço. Mas aí, de novo, né, nós já conversamos aqui outras vezes sobre essa questão do trânsito ser um espaço social importante. Como espaço social, deveria ser tratado, as pessoas deveriam, né, cada vez que vão para o trânsito, levar isso em consideração. Ora, se você está numa reunião de amigos na sua casa, você não sai gritando. Assim, você não sai gritando, nem cutucando todo mundo. Né? Por que no trânsito você tem que ficar buzinando? Né? Então, leve em consideração que o trânsito é um ambiente potencialmente perigoso. A cada momento, a cada metro percorrido, pode surgir uma nova situação de risco. Então, não é brincadeira quando a gente fala disso, né? Que um dia você ainda vai se machucar no trânsito, se é que já não aconteceu. E se já aconteceu, talvez repita. Porque, infelizmente... Você vai bater. Se você tem um carro, você vai bater. Vai acontecer um dia. É uma questão... Quer dizer, numa cidade grande, né? As estatísticas mostram isso, né? Que
Tem alguns estudos aí que são bem impressionantes, né? Tem um percentual da população brasileira que já se envolveu em acidente de trânsito que é muito assustador. E a previsão a continuar nesse ritmo, nessa intensidade, é que nos próximos 20, 25 anos, praticamente 100% da população já vai ter se envolvido num acidente. É fácil, ó. Pergunte-se para si mesmo aí. Você conhece alguém que já se acidentou? Você já se acidentou? Se acidentou não, se você já bateu o carro, porque eu não, sinceramente nunca me vamos acidentei. colocar né? Mas eu já bati o carro umas 4 vezes. Isso, esses Entre eu bater e as pessoas trânsito. baterem em mim. Alguma coisa não deu certo no trânsito. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem. Se não de um acidente, efetivamente, de um quase acidente. E o que faltou no quase acidente? Né? Talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros por hora a mais de velocidade teria causado o quase acidente. E a menos teria evitado, teria tirado do grupo de acidentes para quase acidentes. Porque os acidentes... Olhar o espelho, arrumar o espelho, uma série de coisas trocar o CD, mudar a estação de rádio, tá discutindo com alguém que está do lado, tocou o celular, não, mas eu não atendo o telefone, sim, mas só de tocar já você pode se distrair. E aquela fraçãozinha, porque, gente, não tem mágica, nós não somos pilotos de Fórmula 1, né? O piloto de Fórmula 1 tem que ter capacidade de lidar com 10, 20, 30 informações ao mesmo tempo. Ele só não pode andar de esqui, né? Não pode, porque não dá muito certo. Não dá muito certo. Pô, mas que piadinha sarcástica. Hein? Eu sei, não consegui evitar. Coitado do cara. Coitado. Não, mas ele vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tomara. Abraço pro Michael Schumacher. Quem sabe alguém próximo está nos assistindo aí. Somos todos fãs dele. Do automobilismo como um todo. Mas assim, correr, gente, deixa pro mundo do esporte automobilístico. E você anda devagarzinho e não buzine. Na boa. Tem vários estudos também, isso também é científico, que às vezes aqueles 5 km por hora a mais de velocidade que você tanto quer, vai te dar 1 minuto de diferença no final. Se der 1 minuto, né? Se der, porque tem... Não adianta pra nada. Uma outra coisa nós vamos falar aqui é sobre os congestionamentos fantasmas, num dos próximos programas. Você vai entender por que velocidades acalmadas... o trânsito trava menos. Parece meio nonsense isso, né? Tem um contrassenso aí. Como assim? Não, se você baixar de 60 km por hora para 50 km por hora a velocidade máxima em área urbana, trava menos o trânsito. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas é que é difícil mesmo para entender. Mas nós vamos falar sobre isso. Acho que já chegou, né? Já deu esse programinha também. O relógio está aqui embaixo, por isso que a gente fica olhando ali. E já deu faz tempo. Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Adiós. Até o próximo.